Diálogos com a Escola Pública, um videocast sobre ensino médio e gestão democrática. Como construir caminhos juntos para que a escola pública de ensino médio se fortaleça como um espaço de justiça, participação e pertencimento? Eu sou Juliana Rasmacena, professora com experiência em gestão escolar e doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para refletir sobre o ensino médio e a gestão escolar democrática, recebo dois diretores de escolas públicas brasileiras. Eu falo de Porto Alegre e a nossa primeira convidada vem de longe, de Salvador. De Salvador, então, a diretora do Colégio Estadual Tales de Azevedo, Elisângela Marques. E mais pertinho de mim, o professor, diretor Jefferson Pereira, diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Cristóvão Colombo. Agradeço aos participantes pela disponibilidade de diálogo e lembro que este videocast é uma produção do Núcleo de Políticas e Gestão da Educação e integra o projeto de pesquisa A Escola Pública de Ensino Médio como Locus da Política Educacional, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Nossa conversa também faz parte do material didático sobre gestão democrática do curso de pós-graduação em gestão da Escola Pública de Ensino Médio, promovido pelo Ministério da Educação. Começo convidando o professor Jefferson para compartilhar suas vivências sobre a gestão escolar democrática. O professor Jefferson é diretor de uma escola que foi fortemente atingida pelas enchentes de 2024, aqui em Porto Alegre. Diretor, como foi esse processo de reconstrução da escola, este vínculo com a comunidade? Como que foi? Compartilha um pouco conosco as tuas vivências. Bom, foi um momento bem difícil, mas foi um momento em que podemos estabelecer vínculos, estabelecer laços com a nossa comunidade. A partir do momento da calamidade de 2024, com toda a enchente, a escola ela buscou, nós conseguimos ficar com os contatos dos nossos estudantes e através do celular a gente fez uma pesquisa para tentar entender a realidade da nossa comunidade naquele momento. Então a gente identificou que 96% da nossa comunidade estavam desabrigados e que 86% deles estavam em casa de familiares. Então a gente percebeu a necessidade de ajudá-los e com os professores, os funcionários, todos querendo ajudar de alguma maneira, a gente centralizou, fizemos um CD, uma central de distribuição e conseguimos personalizar o atendimento aos nossos estudantes, o que estabeleceu um vínculo. Mesmo nesse momento de dificuldade, eles perceberam que a escola estava do lado deles. Então, a partir daí, facilitou bastante a relação com a nossa comunidade e o pertencimento também por parte deles, saber que nós estávamos pensando neles naquele momento difícil. Perfeito, diretor. E aí a gente consegue se dar conta da importância da conexão da escola com o território no qual está inserida, né? Da importância da participação dessa comunidade, desses sujeitos na reconstrução e na construção da própria escola pública. Eu convido agora a professora Elisângela, que nos acompanha de Salvador. A professora Elisângela é diretora de um colégio de ensino médio, Tales de Azevedo. É um colégio, né, diretora, com mais de 1.400 estudantes de ensino médio. Vocês têm um trabalho com projetos, então a gente quer ouvir um pouquinho como é que tem sido a sua atuação, o trabalho desenvolvido pela escola nessa perspectiva, pensando sempre no sentido de pertencimento desses estudantes e da valorização da escola, né, como um lugar de aprendizagem, mas também de exercício da cidadania. Conta para nós um pouquinho. Olá a todos, saudações Juliana, e saudações professor Jefferson. Antes de mais nada, deixo minha solidariedade a toda a comunidade escolar, para além do enfrentamento de toda essa calamidade, vocês foram brilhantes nesse reencontro com a comunidade, e a liderança sua de gestão, com certeza, foi determinante para isso. Juliana, respondendo à questão sobre a participação da juventude, a gente também partiu de algum desafio, o desafio efetivo da juventude junto às atividades pedagógicas que eram propostas.
a gente sentiu que isso estava fragilizado e precisava pensar numa pedagogia diferenciada. E a pedagogia do projeto, ela chega, então, como uma estratégia na perspectiva de trazer de volta esses estudantes para o chão da escola. E então, os docentes eles começaram a fazer proposições e levar isso para a sala de aula. Com o tempo, a gente identificou que seria necessário engajar ainda mais esses estudantes, e aí criamos movimentos para inscrição de monitores no projeto. Esse movimento foi muito bacana, porque fez com que o estudante ele se inserisse ainda mais no projeto. E colocamos e apareceu para a gente uma situação nova e muito interessante, que foi a horizontalização das conversas. Então, nos colocávamos no mesmo nível, discutindo possibilidades de projetos, ações em cada etapa. Isso fez com que o estudante se sentisse parte dali, né? Então, o nosso papel de gestão era o papel de mobilizar, era o papel de encorajar, o papel de fazer chegar a todos esse movimento de participação. E com os professores, a gente viu gerar esse engajamento nos estudantes. No final de tudo, a gente viu aquilo que a gente espera da comunidade a todo tempo, que é a pertença ao lugar. Então, isso foi muito bacana, inicialmente com os monitores, e depois a gente viu isso reverberar nos estudantes. Os outros colegas deles, né, de turma, começaram a engajar no projeto, porque viam as conversas que chegavam eram dos próprios outros estudantes, mas eles não chegavam com qualquer outra diferença de local, com sensação de poder. Eles chegavam como saíram das conversas com os professores e da gente, né? Uma conversa horizontal. Isso foi muito bacana, isso mobilizou, então, os grandes projetos que realizamos, projetos de pautas importantes, de antirracista, antissexista, de combate à homofobia, do combate ao capacitismo, ao etarismo, ações de fortalecimento da saúde da população negra, gincanas, tudo isso mediada com o protagonismo e autoria dos estudantes. Então, essa pedagogia, essa estratégia nova de projetos fez com que a gente, de fato, trouxesse essa juventude para dentro da escola e que ela se sentisse parte e tomasse a escola como dela. Que bacana, diretora. Tanto as suas falas quanto a do diretor Jefferson nos fazem pensar na escola que temos hoje, na escola que queremos. Essas reflexões potentes que vocês trazem, esses caminhos que vêm sendo construídos nas escolas, né, de participação desses estudantes, de valorização e reconhecimento desses sujeitos como indispensáveis ao cotidiano da escola pública, e pensar também na perspectiva da gestão escolar democrática, né, que é um processo construído não apenas com o diretor, com a equipe diretiva da escola, mas justamente consegue ouvir os sujeitos dessa escola, buscar alternativas, onde o conflito ele vai fazer parte sim, mas em conjunto a gente vai pensando então soluções para dar conta desse cotidiano da escola que às vezes é tão complexo, né? Então, muito potentes as reflexões de vocês. Antes de avançar para o segundo bloco do nosso videocast, nós ouviremos um trecho do texto A Utopia da Gestão Escolar Democrática, do professor Vitor Paro, da USP, na voz do nosso colega, professor da URGS, Matheus Saraiva. Se queremos uma escola transformadora, precisamos transformar a escola que temos aí. E a transformação dessa escola passa necessariamente por sua apropriação por parte das camadas trabalhadoras. É nesse sentido que precisam ser transformados o sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no interior da escola. A partir, então, da reflexão trazida pelo trecho do texto do professor Vitor Paro, a gente se dá conta de quais estratégias a gente precisa pensar para dar conta dos desafios do cotidiano da escola, né? Professor Jefferson, como que vocês têm pensado esse enfrentamento desses desafios diários do cotidiano da escola? A gente teve um desafio também muito grande, que foi de assumir a nossa gestão após a pandemia. E a gente percebeu que a escola, que os estudantes, que todos os atores do cenário da educação dentro da nossa comunidade estavam meio afastados do ambiente escolar.
e sem um pertencimento. Então, a gente percebeu que algumas ações seriam importantes e essa ação criada em conjunto com os nossos estudantes traria esse pertencimento. Então, a gente pensou com a nossa equipe diretiva, os professores, corpo docente, né? O que a gente poderia fazer? Então, a gente resolveu criar o Papo de Responsa. Nesse Papo de Responsa, a gente nos reunimos com professores, funcionários e estudantes no saguão da escola e fazíamos como uma grande assembleia. E ali a gente expunha os problemas que estávamos passando e buscávamos uma solução conjunta na opinião de todos os membros, né? Ali funcionários, o corpo docente, os estudantes, a equipe diretiva, a visão de cada um, para a gente poder achar essas soluções em conjunto, né? Outra coisa que a gente criou também e que fortaleceu muito o pertencimento por parte dos estudantes e de verem que a escola é um ambiente agradável, saudável, foi o Resenha do Cristóvão. Nessa resenha, então, os estudantes, a gente tirava um momento para a questão cultural, né, onde os estudantes podiam fazer uma intervenção cultural, uma declamação de um poema. Começou a surgir na escola até um grupo de pagode, né? E isso ficou muito divertido e começou os estudantes a quererem. E aí, professor, quando é que vai chegar aquele dia de novo? Quando é que vai ser a resenha? Então, a partir disso, e eu digo que a gente fez, porque isso foi ainda antes foram as primeiras estratégias, né? Antes da enchente, da calamidade. E aí, depois da enchente, eu costumo dizer que teve o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo foi destruir tudo aquilo que nós tínhamos, mas o lado positivo foi que a escola começou a ser vista, começou a ser enxergada não só por nós, mas também pela sociedade, né, e pelo governo. Então, o que potencializou assim, a nossa luta de conseguir criar projetos. Porque o nosso objetivo desde o início são 3 pilares, né? Que é a educação, a arte e o esporte. Então, a gente conseguiu a tecnologia, né? E então a gente conseguiu implementar aí o futebol de rua, um projeto de vôlei, o judô ao entorno inverso, né? E sempre potencializando também a parte cultural com gincanas, como a professora Elisângela falou. Isso faz com que haja um pertencimento, né? E o estudante queira estar no seu local, que tenha o pertencimento ao seu espaço. Perfeito, muito bom ouvi-los. Conhecer um pouco das experiências de vocês frente à gestão dessas escolas, né? O professor Jefferson trouxe muito bem a questão da pandemia. Então, a gente tem desafios em camadas aí que a gente sabe que depois da pandemia a gente teve uma perda importante dos estudantes, da juventude, né? A juventude saiu da escola. Então, esse processo de resgate, de criar um sentido para essa juventude, para essa comunidade, né? Esse senso de pertencimento. Mas a gente também sabe que os desafios cotidianos não são poucos, né? A gente muitas vezes enfrenta desafios estruturais, relativos às condições de trabalho, às condições de vida dos próprios estudantes, né? Como que vocês têm lidado com essas questões, com esses desafios estruturais que, de alguma maneira, se atravessam no trabalho da escola? Podemos começar pelo senhor, professor Jefferson. Claro. A gente percebe assim e tem certeza que é fundamental que nós, como gestores, a gente faça aquilo que a gente acredita, né? E se esforce e tente fazer essa gestão democrática, inserindo todos os atores nessa participação e nessa construção. Mas a gente entende, tem certeza também, que isso não é um fator determinante, porque a gente ainda depende de toda uma questão governamental, das políticas educacionais, que haja maior valorização ao educador, à educação, né, num todo. Porque a gente precisa ter uma infraestrutura melhor, uma padronização de infraestrutura com qualidade, que propicie que os profissionais desenvolvam um ótimo trabalho, que os educandos os educandos se sintam, né, confortável fisicamente, com segurança física. Então, que tudo isso, às vezes, extrapola a questão do gestor, né? A gente costuma tentar fazer um milagre ali com aquelas verbas mensais que nós recebemos. Então, é importante que haja
um comprometimento por parte dos governos e da sociedade em ampliar e melhorar esse espaço, dando condições aos profissionais e mais investimento para a educação pública, né? Perfeito. E é bacana a gente pensar justamente isso, a escola como um locus da política pública, né? E por que não pensar essas políticas, não apenas a implementação, a escola não pode ser apenas um lugar de implementação da política, né? Mas também de construção da política. E como tem sido por aí, diretora Elisângela? É tão desafiador quanto para ir para o professor Jefferson, né? E acredito que para todas as escolas no nosso país. É desafiador executar a política pública da educação. A gente, enquanto escola, é a unidade básica, né, onde de assegurar esse benefício, assegurar esse direito a toda a classe popular, e sobretudo a juventude, né, que chega no ensino médio nas escolas. Então, é um desafio, mas como o professor Faro coloca, é uma utopia discutir isso dentro do conceito de gestão democrática. Ao mesmo tempo, como utopia, faz a gente caminhar diante de todas as dificuldades. O diretor cuida, né, do tempero ao equipamento de tecnologia mais avançado, que a gente pode, mobiliza funcionários, dialoga com os conflitos, as relações interpessoais é sempre muito trabalhada, discute as questões de valorização de professor, está sempre na luta, e está vivendo também as questões que os estudantes trazem, né? Suas questões econômicas, sociais, situacionais, disposicionais, que impactam a permanência dele na escola. Mas tudo isso está na nossa responsabilidade. Como responsabilidade, a gente precisa, como o professor falou, compartilhar isso com os demais segmentos da escola. Quando a gente faz isso, a gente tem uma possibilidade de maior sucesso. A gente tem trabalhado muito com parceiros aqui na escola. Há um tempo, a gente vem dizendo que a gente tem os 5 P's: cuidado com as pessoas, com o planejamento, com as atividades de projeto, com os parceiros para gerar pertença e pertencimento. Então, esse movimento é um movimento de todo mundo, não é um movimento da gestão, não é um movimento da coordenação, da família única exclusivamente, dos trabalhadores da educação. É de todo mundo que está na escola. De fato, é desafiador. Eu lembro, você falando de pandemia, me remete, em 2021, um recurso que chegou na escola, chamado PRES, Programa de Retorno Escolar Seguro, e a gente não estava com o nosso colegiado escolar, que é o conselho escolar, com todos os membros presentes, né? Havia muita perda, muita saída naquele momento, e a gente precisava, então, fazer uso desse recurso. Como fazer? Um orçamento participativo foi o que veio à nossa cabeça. E, naquele momento, então, a gente foi de sala em sala, e nos 3 turnos, dialogando com os estudantes, falando da importância desse recurso que chegou na escola, apresentando para ele as possibilidades, explicando o que é custeio, o que era capital, e colocando para eles um formulário Google para que eles preenchessem com aquilo que eles entendiam que era necessidade para que essa escola pudesse ser a escola em condições de acolhê-los. Isso foi feito, foi muito bacana. Então, foi uma estratégia que a gente encontrou naquele momento para partilhar, sobretudo para fazer de forma democrática e transparente, inclusive o dinheiro que chega à escola, né? Trazer para esse estudante para participar. Eu lembro aqui que os estudantes da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, do PROEJA e do PROSUB, quiseram um espaço para acolhimento deles quando chegavam do trabalho. Então, eles pediram puffs, sofás, um espaço onde eles poderiam descansar entre a chegada do trabalho e o horário das aulas. Enfim, os alunos do dia queriam qualificação no auditório, com som, instrumentos musicais. Enfim, a gente pôde ouvir a comunidade escolar, isso foi muito bacana, e é nesse sentido que a gente pensa a gestão democrática, é nesse sentido que a gente pensa a possibilidade de superar os desafios, como o professor falou, frente às políticas públicas e a execução e a chegada, sobretudo, de recursos dentro da escola. É com todo mundo fazendo, né? Com todo mundo sabendo das demandas, das dificuldades e pensando estratégias para resolver.
gestão democrática é prática, né? Não é fim, é processo. Então, é nesse sentido que a gente pensa em continuar fazendo essa gestão da escola pública. Perfeito, diretora. E é importante da gente pensar essa participação, esses espaços, né, de participação e de decisão, onde a comunidade, todos os estudantes estão implicados no cotidiano da escola. As pesquisas têm mostrado que esses espaços de participação e de decisão, eles estão cada vez mais escassos, estão se fechando. E a gente sabe que por aí vocês estão vivendo um momento de eleição de grêmio estudantil, né? Então, se tu puder compartilhar um pouquinho conosco como tem sido essa experiência, como tem se dado esse processo. Sim, é dentro dessa lógica, dentro dessa racionalidade de fomento, de promoção daquilo que é colegiado dentro da escola. Nosso colegiado escolar, ele é atuante, nossa presidente, a professora Tamara, nosso vice-presidente do colegiado é um estudante, é Leonardo, então é muito bacana ter essas instâncias ativas, atentas, vigilantes, com reuniões mensais, de forma para a gente problematizar a realidade da escola, para que todo mundo vivencie, das questões pedagógicas até as questões financeiras, passando pela falta de profissionais para trabalhar, então, das relações interpessoais, enfim. A discussão é sempre muito necessária nesses espaços que contemplam representantes de todos os segmentos. Então, favorecer isso é a nossa praia, é o nosso lugar quando a gente pensa em gestão democrática. E não é diferente com o Grêmio Estudantil. Então, nossos estudantes, sempre muito ativos, eles finalizaram agora uma etapa e estão iniciando, estão no momento de se preparar, montagem de chapa para a eleição de um novo Grêmio Estudantil, de uma nova chapa. Isso é muito bacana, mas demanda da gente que está na gestão, essa ação. 3 palavrinhas: motivar, a motivação, a participação e o engajamento, né? Elas são fundamentais para que a gente tenha pertencimento. Se a gente não inicia nesse fortalecimento, nesse encorajamento da juventude, a gente fazendo chegar a informação para todos os estudantes, para que todos efetivamente possam participar, a gente não vai ter engajamento. E se a gente não tem engajamento, a gente fica naquele grupinho e não vê isso chegar em todos os turnos. Eu falo, então, de uma escola de grande porte, mais de 1.000 alunos, em 3 turnos de atividade. Então, isso precisa chegar em todos os espaços. Esse engajamento precisa ser de todos, não é só do matutino, não do vespertino, nem do noturno, é de todo mundo. Então, esse momento é um momento que está começando, né, a vibrar na escola para essa nova escola. Então, a gente imagina que até outubro a gente já tenha feito a eleição do novo Grêmio Estudantil para o próximo biênio. Maravilha. E a complexidade da escola, né? Quando a gente pensa uma escola de mais de 1.000 alunos, não é fácil esse movimento de engajamento desses estudantes, de partilhar essas decisões, de garantir esses espaços de participação, né? E a gente não pode encerrar o nosso bate-papo aqui sem falar do currículo do ensino médio. Com o novo ensino médio, essa é uma discussão que vem à tona sempre que a gente fala desse público e desse perfil de escola, né? E junto com esta política, a questão do protagonismo juvenil, da escolha, do poder de escolha dos estudantes. Por outro lado, a gente tem visto cada vez mais as escolas perderem autonomia, né? Perderem os seus espaços de construção coletiva. E aí eu convido vocês a pensar e a partilharem conosco quais são as possibilidades de construção dessa escola que a gente espera que seja democrática, né? Que seja uma escola de apropriação do conhecimento, mas de vivência democrática, de formação para a cidadania. Então, como é que a gente pode construir esses caminhos possíveis, assim? Diretor, compartilha conosco um pouquinho da tua experiência. Bom, então, a nossa escola, ela é uma escola que tem ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio regular, ensino médio integral e EJA. Então, nós temos muitos desafios em cada um dessas áreas, né? A gente tem, então, essa mudança de currículo e a história do pertencimento, né, do aluno protagonista muito em voga na questão do integral.
do ensino médio integral. E a gente tem trabalhado, assim, discutido a importância de fazer com que o aluno tenha esse protagonismo, saiba dos seus deveres e que saiba dos seus direitos, mas que também saiba dos seus deveres, né? Então, o aluno que constrói, o aluno que participa, tem sido muito legal essa construção e a gente tem percebido essa evolução para os estudantes. Com isso vieram componentes curriculares como o projeto de vida, como a mentoria. Então houveram mudanças que foram positivas. A gente entende que é um reparo a uma deficiência que está tendo na família moderna hoje, que às vezes falta, né, esse apoio familiar, e que isso tem sido repassado também, transferido para a escola, aonde para incentivar, para motivar, criar o projeto de vida dos estudantes. Então, algumas mudanças positivas, aonde que eu vejo que precisa melhorias para que haja o pertencimento, é que esses estudantes possam ser mais ouvidos, né? Porque em cada região do nosso país tem uma realidade. Em cada estado ela tem outra realidade. Então é bem importante a gente estar atentos aos institutos, a organizações privadas que têm se inserido nesse meio da educação, trazendo algumas propostas prontas, como se fosse uma cartilha, né, que funcionasse em todos os estados, em todas as escolas, porque às vezes dentro de um mesmo bairro a gente tem realidades diferentes. Né? Imagina dentro de uma cidade, dentro de uma região e um país continental como é o tamanho do nosso. Então, a gente sabe que já há influência dessas organizações na educação em diversos estados do país. Então, é bem importante, né, que a gente refletir, porque a gestão democrática ela está sendo fortemente agredida. A gente tem visto aí muitos estados onde essa gestão está ficando cada vez mais limitada, né? Então é importante tomar muito cuidado com essas ameaças que surgem para a educação e ataques à gestão democrática. Perfeito. E pensando nessa perspectiva, né, as escolas aqui ao nosso lado, aí ao teu lado, né, Elisângela, cada vez mais com currículos padronizados, com disciplinas e componentes curriculares que muitas vezes não dialogam nem com o interesse, nem com o cotidiano desses estudantes, né? Então, são desafios que se apresentam e a gente vai buscando algumas fissuras para garantir a participação, a construção de sentido nesse espaço, né, o senso de pertencimento. E por aí, como tem sido, Elisângela? Desafiador, a gente é uma escola estritamente de ensino médio, mas a gente tem ofertas do ensino médio em tempo parcial, temos educação de jovens e adultos, temos o ensino médio integrado à educação profissional e temos a educação profissional subsequente. E aí a gente está acolhendo juventude, juventude no plural, mas eles têm alguma coisa em comum. E o que a gente percebe aqui é que a gente atende a juventude da classe trabalhadora, filhos e filhas da classe trabalhadora, portanto, trabalhadores. E a gente entende que um dos principais desafios desse currículo, para além do que ensinar e do que aprender, daquilo que é significativo e que faz sentido para essa juventude, no plural, a gente tem também um contexto de currículo de tempo e espaço. Essa juventude precisa ainda de trabalho, e esse trabalho precisa estar inserido no currículo deles, como também no tempo necessário para que eles possam vivenciar isso. Então, o desafio ele está posto, a gente não conseguiu com com a revogação de alguns pontos da lei 13.415, né, a do novo ensino médio, não me recordo exatamente se é esse número, mas a gente conseguiu algum avanço com essa política nova para o ensino médio, mas a gente ainda precisa avançar muito, porque eu ainda recebo estudantes buscando alternativas para sua permanência na escola. A situação de evasão, ela é uma realidade. A gente convive com esse lugar do abandono do estudante. E a gente se pergunta quem está abandonando quem, né, nesse contexto de currículo. Enfim, e é preciso, portanto, repensar. Eu faço minhas palavras do professor quando ele diz a necessidade da escuta. O chão da escola precisa ser ouvido, sabe? Essa unidade básica de oferta que está em contato direto com essa juventude precisa ser ouvido.
gestão democrática em todos os níveis. Quando a gente fala de gestão da educação, a gente tem que falar de processo democrático. Então, as políticas, as propostas, elas precisam ser construídas juntos. Se a gente percebe que essa construção é dentro da escola, com parceiros, com os demais segmentos, ela é muito profícua, a gente imagina o quanto isso não seria se as outras instâncias elas também assim fossem. Né? Talvez fosse um caminho de escuta atenciosa, um caminho de escuta real em todos os sentidos para essa juventude, para as escolas que estão na juventude, pode ser um dos primeiros passos para a gente efetivar uma política curricular significativa que faça sentido para essa juventude, né? Que tão necessário para essa juventude que tem sido cada vez mais precarizada. Muito bem. Muito obrigada, professora Elisângela, pelas tuas contribuições. E eu acho que é isso, né? A gente pensar na juventude, nas juventudes, né? O plural. De poder oportunizar para esses jovens um espaço, não só de acolhimento, mas de construção, de aprendizagem e também garantindo as condições para que ele tenha uma vida condigna. Agradeço imensamente a participação de vocês nesse bate-papo, as reflexões muito potentes para a gente pensar o cotidiano da escola pública de ensino médio. E agora eu convido para que vocês possam se despedir e também deixar uma palavra aos colegas, diretores e diretoras das escolas que estão nos ouvindo. Podemos começar, professor Jefferson. Claro. Então, eu quero dizer que é fundamental que a gente potencialize os nossos pares dentro da escola, os estudantes, os professores, os funcionários, que a gente delegue as funções, que a gente fortaleça o Grêmio Estudantil, o CPM, o Círculo de Pais e Mestres, né, o Conselho Escolar, e que juntos a gente possa, dentro da escola, fazer esse reduto de gestão democrática, né? Mesmo sabendo de todas as agressões que a gente tem, e digo assim que o papel do gestor é achar alternativas, né? Mediante as dificuldades governamentais, das políticas públicas da educação, é importante que a gente busque alternativas, né? Recorra à sociedade, recorra à iniciativa privada, aos outros órgãos, né, de participação da rede, aos postos de saúde, e vá buscar essa parceria que possa dar o complemento aos nossos estudantes. A gente sabe das dificuldades, mas o grande objetivo, assim, e o papel do gestor é achar soluções para esses desafios. Obrigada, diretor. Professora Elisângela, podemos ouvir suas palavras finais? Sim, agradeço a participação, esse momento de conversa, ela é muito positiva, porque faz com que a gente faz acontecer essas trocas, né? Faz com que a gente identifique aquilo que a gente tem em comum também. Os desafios estão postos, né? A mensagem que eu deixo a todos os colegas é que, de sim, concordo que é desafiador, que pode parecer fácil, mas não é fazer, isso é trabalhoso, contar com a participação de todos, provocar, encorajar, é muito difícil, é muito trabalhoso, viver dentro do conflito, trazer diversidade ela vai tensionar, então ela vai provocar conflito, mas é pedagógico também, é fundamental para que a gente execute aquilo que a gente acredita como política de educação, que é o pleno desenvolvimento do estudante, seu preparo para a cidadania e para o trabalho. É nessa perspectiva, concordo com o professor Jefferson, que o nosso papel é esse, de mobilizar, de olhar para fora. A escola está sendo o tempo inteiro sobrecarregada do que está aí do lado de fora. A gente precisa, então, partilhar isso com o nosso território. Então, esses parceiros todos que estão à volta de vocês, procurem as secretarias de governo, o movimento social organizado, as universidades públicas, estaduais, federais, privadas, enfim, a todos que possam ajudar a constituir, a fazer educação de qualidade, a promover projetos, a assegurar a qualidade que a gente espera da escola, que é a qualidade socialmente referenciada. É nesse sentido, mas isso não está na gente unicamente o lugar de fazer, está no lugar de
compartilharmos essa responsabilidade com todos da escola e com os demais que podem ser parceiros efetivos a essa qualidade. Estamos juntos. Obrigada, diretora. Os desafios, como a gente pode ver, não são poucos, né? Mas é importante a gente se dar conta das possibilidades de construção desse caminho de vivências mais democráticas no cotidiano das escolas públicas brasileiras. Esse videocast é uma produção do Núcleo de Estudos e Política e Gestão da Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com financiamento do CNPq. Aproveito para agradecer a Padrinho Conteúdo por ceder a estrutura para a gravação do programa e ao Tiago pelo trabalho técnico e edição. Até mais!